Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que é uma verdadeira faca de dois gumes na segurança pública brasileira. De um lado, temos uma nova e poderosíssima lei antifacção que dá ao Estado armas como nunca se viu antes para lutar contra o crime. E do outro, uma nova ferramenta de dados criada para a gente poder vigiar quem está usando essas armas. Basicamente, é uma nova guerra e, ao mesmo tempo, um novo jeito de fiscalizar o poder. Mas antes de qualquer coisa, fica a pergunta: qual é o tamanho real desse desafio? Por muito tempo, essa foi uma resposta bem difícil de dar, sabe? Só que agora, pela primeira vez, a gente tem dados públicos que permitem enxergar a dimensão exata do problema que essa nova lei está tentando resolver. E o primeiro número que salta aos olhos é esse aqui: 158%. Esse foi o aumento no número de processos pendentes sobre crime organizado em apenas 5 anos, de 2020 até o ano passado. É um crescimento, assim, explosivo, e isso mostra não só o avanço das facções, mas também a pressão gigantesca que elas colocam sobre o nosso sistema de justiça. Para a gente conseguir entender essa nova realidade, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos traçar um retrato do crime organizado com base nos números. Depois, vamos esmiuçar a nova lei antifacção. Em seguida, vamos focar na estratégia de asfixia financeira, que é um ponto-chave. Aí vamos ver como a justiça está sob um microscópio com esses novos dados. E por fim, claro, os pontos de tensão e os desafios legais que já estão surgindo. Beleza? Então vamos começar mergulhando nos números. Antes de dissecar a lei, a gente precisa entender o campo de batalha. E os dados do novo painel do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, dão um panorama bem claro da situação. O que esse gráfico mostra, pessoal, é um gargalo gigantesco. No último ano, para cada 2 processos novos que entraram no sistema, só um foi concluído e arquivado. Na prática, a justiça está, como se diz, enxugando o gelo. Isso deixa claro que o sistema simplesmente não está conseguindo dar conta do ritmo do crime organizado. E o resultado disso é essa montanha de mais de 12 mil processos parados, pendentes. Esse número não é só uma estatística fria, né? Ele reflete a expansão das organizações criminosas e a dificuldade cada vez maior do judiciário em acompanhar esse avanço. Pois é, e é justamente para tentar responder a essa crise que surge a nova legislação. Uma resposta dura, ampla e que, de fato, muda as regras do jogo. Vamos conhecer a Lei Antifaição. Essa aqui é a Lei 15.358 de 2026, que já ficou conhecida como Lei Raul Jungmann. Ela cria um marco legal inteiramente novo, com uma abordagem muito mais agressiva, para combater facções, grupos paramilitares e também as milícias. E aqui está o coração da mudança. A lei cria um tipo de crime que não existia antes: o domínio social estruturado. A grande sacada é que, em vez de focar só em crimes isolados, como tráfico ou extorsão, a lei passa a punir o projeto de poder do grupo criminoso. O crime agora é o próprio ato de controlar um território e a vida das pessoas que moram ali. E as penas, olha, são altíssimas. Para esse crime principal, de 20 a 40 anos de reclusão. A lei também cria o crime de favorecimento, para punir quem dá qualquer tipo de apoio à facção, com penas de 12 a 20 anos. O objetivo é claro, não é atingir só quem está na linha de frente do crime, mas toda a rede de apoio. E um detalhe crucial: esses crimes são classificados como hediondos, e significa que os condenados não têm direito a benefícios como anistia, indulto ou livramento condicional. É de longe o regime mais duro do nosso sistema penal. Então, a gente pode resumir a estratégia da lei em 5 pilares. Primeiro, atacar de frente o domínio territorial. Segundo, punir toda a rede de apoio. Terceiro, e talvez o mais importante, a asfixia financeira. Quarto, integrar a inteligência do Estado. E quinto, endurecer as regras do jogo, tanto no processo quanto na execução da pena. Agora vamos focar naquele terceiro vetor, que talvez seja a parte mais moderna e, vamos dizer, demolidora da lei contra as facções: o ataque direto ao poder econômico delas. A lógica aqui é bem simples. Mais importante do que prender membros é cortar o fluxo de dinheiro que alimenta a organização. A lei busca, literalmente, a asfixia financeira, uma interdição econômica total para matar o crime na sua raiz, que é o dinheiro. E essa tabela mostra a ferramenta mais poderosa para essa asfixia: o chamado perdimento extraordinário. A diferença para o que existia antes é brutal. Antes, o Estado precisava provar que um bem específico veio de um crime específico e só podia tomar esse bem depois de uma condenação criminal. Agora, o processo pode ser cível.
Sabe o que isso significa? Que o Estado pode processar os bens da organização ao mesmo tempo, em paralelo ao processo criminal contra as pessoas. É um modelo inspirado no civil forfeiture de outros países, desenhado para desmontar o grupo financeiramente antes mesmo da condenação final. E a rede que a lei lança para capturar esses bens é vasta e super moderna. Ela inclui não só imóveis e carros de luxo, não. Não. Estamos falando de ações de empresas, ativos digitais, criptomoedas, transações via Pix e até o bloqueio de plataformas financeiras inteiras. É uma lei feita para o crime do século XXI. Mas como diz o ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E para monitorar o uso dessas novas e poderosas ferramentas, a gente entra na segunda parte da nossa análise, o painel de dados do CNJ, que coloca a justiça sob um microscópio público. A ideia é essa. Ao mesmo tempo em que o Estado ganha armas mais potentes, a sociedade ganha uma ferramenta para fiscalizar. Esse painel permite que qualquer cidadão analise os dados e identifique onde estão os gargalos do sistema. Isso ajuda, em muito, a aprimorar as políticas públicas com base em evidências, não em achismo. Olhando os dados do painel, por exemplo, a gente vê uma coisa curiosa sobre o tempo. Um processo leva, em média, quase 3 anos para ser julgado, mas depois do julgamento, leva mais 3 meses só para ser oficialmente arquivado. Essa diferença pode parecer pequena, mas num sistema com milhares de casos, esses meses extras indicam um gargalo burocrático lá no final da linha. E o mais importante, é algo que agora podemos medir e, quem sabe, corrigir. E o legal do painel é justamente esse nível de detalhe. Ele rastreia cada etapa do processo, da investigação ao recurso, até o arquivamento. Isso permite identificar exatamente em qual tribunal ou em qual fase os processos estão parando, oferecendo um diagnóstico preciso para tentar melhorar a eficiência da justiça. Mas é claro que uma lei tão poderosa não surge sem controvérsias. Na nossa sessão final, vamos abordar de forma bem neutra os principais pontos de tensão e os questionamentos constitucionais que a lei antifassação já está enfrentando. Esse trecho de uma análise jurídica já joga a luz no que muitos consideram o ponto mais polêmico de todos. A nova lei tira do Tribunal do Júri o julgamento de homicídios cometidos por facções. O problema é que isso bate de frente com uma jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, que protege a competência do júri. E não para por aí. Tem outros pontos bem sensíveis sendo debatidos. A lei flexibiliza o monitoramento de conversas entre advogados e clientes, pode presumir que alguém pertence a uma facção só por estar num banco de dados e transforma a videoconferência em regra para audiências de custódia. Cada um desses pontos levanta a mesma questão central: onde a gente traça a linha entre a segurança do Estado e os direitos fundamentais do cidadão. Então, o resumo da ópera é este. A lei antifascista representa uma mudança gigantesca no poder de repressão do Estado. É uma arma potentíssima, sem dúvida. Mas o seu futuro e a sua forma final serão decididos nos tribunais superiores, que vão analisar a constitucionalidade das suas cláusulas mais controversas. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Será que essa combinação de novos superpoderes para o Estado e novas ferramentas de transparência para a sociedade é o caminho certo para virar o jogo contra o crime organizado? Ou será que os riscos aos direitos individuais são um preço alto demais a se pagar? É uma questão que com certeza vai definir os rumos da segurança pública no Brasil nos próximos anos.